demora um pouquinho. Pronto, começou. Então, ó, vamos lá. Como é que você foi na primeira atividade? Foi bem, eu só mandei uma vez e a orientadora lá já me deu 4.000. Perfeito. O que você escolheu de tema, Lê? Eu escolhi o mesmo tema lá do ligamento cruzado anterior, só que eu coloquei cinesioterapia. Perfeito. Você fechou Então, um pouquinho mais, né? sim. Tá ótimo. Então, assim, o que agora essa segunda etapa vocês vão fazer nessa segunda atividade? Tem que enviar aquilo que você já fez na primeira atividade. Se ela tiver feito alguma correção, faz as correções, né? E o que vocês Sim. vão acrescentar. Agora entra a parte um pouquinho mais complicada, que é a parte de fundamentação teórica, tá? E aí vocês vão mandar fundamentação, cronograma, referências bibliográficas e a introdução, tá? Então, essa etapa é um pouquinho mais complicada. Então, hoje eu vou conversar com vocês a respeito justamente disso. O que vocês farão nessa etapa, como que vocês farão isso, tá? Para que vocês possam conseguir fazer com mais facilidade, sem grandes dificuldades, tá bom? Eu vou só abrir aqui a minha aula e compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Deixa eu admitir o Júnior aqui. Tá. Boa noite, Júnior, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Você consegue ouvir, Júnior? Tô ouvindo. Ah, perfeito. Só para me dar um ok aqui para eu saber, porque às vezes não está conseguindo ter o áudio, né? Não, tá de boa aqui. Perfeito. Júnior, eu estou falando com o Leandro o seguinte: como é que você foi nessa primeira etapa, na primeira atividade? Tranquilo? Eu atingi, acho que foi 2.000, eu valia 4.000, né? É, Eu tirei 2 e pouquinho. tá. Mas aí você já viu as correções que a tutora te pediu, tudo certinho? Então, eu acho que eu mandei muito em cima da hora, professora. Mandei, acho que Entendi. foi 8 dias antes, aí não deu pra fazer nenhuma correção. Tá, mas ela deve ter te dado uma devolutiva, né? Te deu lá as indicações do que você precisa corrigir. O que eu estava conversando com o Leandro? Nessa segunda atividade, vocês vão ter que acrescentar alguns itens. Então, assim, vai juntar naquela primeira atividade alguns itens, vocês vão acrescentar. Então, se ela fez alguma correção na sua primeira atividade, você vai fazer as correções que ela pediu, que ela sugeriu, ele ou ela, né? Não sei quem é seu tutor, e vai acrescentar a fundamentação teórica, o cronograma, as referências bibliográficas e a introdução, tá? Então, essa parte é um pouquinho mais complicada, tá bom? É uma parte um pouquinho mais longa do trabalho de vocês. Então, essa parte ela tem que ter pelo menos de 3 a 4 páginas que vocês vão enviar, tá bom? 3 a 4 páginas. Isso. Eu vou anotar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Conseguem visualizar aí minha tela com a letrinha de vocês? Sim. Perfeito.
Então, Sim. o seguinte, a partir de agora, do tema que vocês definiram, qual é o tema que você definiu, Júnior, que você vai fazer? O meu é artrose. Tá. Mas o que você vai falar sobre artrose? Você colocou só artrose? Não, eu Ah, coloquei. O meu tema foi. Caramba, que eu deixei meu caderno dentro do meu carro, mas foi fisioterapia, tratamento fisioterapêutico em artrose de quadril. perfeito. Fechou, delimitou um tema, né? Ótimo. Então é o seguinte, a partir de agora, vocês vão buscar na literatura, vocês vão buscar artigos científicos. O que a gente orienta? Que para vocês fazerem essa parte, vocês tenham pelo menos entre 10 e 12 artigos científicos, tá? Vocês vão começar a escrever um texto. Então, por exemplo, o seu, que vai ser sobre artrose de quadril. É uma sugestão, tá? Você pode fazer da forma que você achar melhor, mas, por exemplo, para um leitor leigo, você tem que definir o que é artrose de quadril. O Leandro vai falar sobre lesão de ligamento cruzado anterior. Então, ele tem que definir algumas coisas para que as pessoas entendam o que é essa lesão, aonde fica. Então, ele vai ter que falar um pouquinho da anatomia do joelho, o que o ligamento cruzado anterior faz, né? Que ele estabiliza o joelho, em que sentido ele estabiliza esse joelho e tal. E aí ele vai começar a falar sobre a lesão de ligamento cruzado anterior, porque agora vocês vão construir o trabalho de vocês, tá? Para isso, vocês precisam procurar artigos que já tenham descrições sobre essas patologias, né? Sobre o tratamento, sobre o que é a doença. Então, de acordo com aquilo que vocês vão desenvolver no trabalho de vocês, vocês precisam fazer isso. E aí, o texto, a partir de agora, tem o que nós chamamos de citação, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, então, a tela das citações. É assim, ó. Vocês vão pegar, vocês vão escrever o texto com as palavras de vocês. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim. Tá, perfeito. O texto vai ser escrito com as palavras de vocês, sempre numa linguagem formal, nunca em primeira pessoa, tá? Sempre de maneira assim. Por exemplo, artrose de quadril é uma patologia onde existe um desgaste da região articular, com erosão da cartilagem, acomete a população mais idosa. Um exemplo, tá? Você está começando a falar sobre a artrose de quadril. Para você falar essa fundamentação, para você dizer o que é essa artrose, você teve que tirar isso de alguma referência. Alguém já descreveu isso, porque não foi você que pesquisou artrose de quadril pela primeira vez, certo? Certo. Então, você foi buscar essa informação dentro de um artigo científico. O Leandro, por exemplo, ele vai falar sobre o ligamento cruzado anterior. Então, ele vai falar da anatomia do joelho, ele vai colocar lá, o ligamento cruzado anterior estabiliza o movimento do joelho no sentido antero-posterior. Não foi ele que estudou isso a primeira vez. Então, ele tem que tirar essas informações de literatura científica, que são os artigos que vocês vão procurar. Quando eu procuro esse artigo, eu vou pegar o que eu quero do artigo, então, por exemplo, a definição lá da patologia, eu vou escrever com as minhas palavras, mas eu tenho que dizer para quem está lendo o meu trabalho que, assim, não fui eu que disse isso. Eu estou me baseando na ideia de uma outra pessoa, que é o pesquisador, ou que eu pesquisei lá na internet, certo? Então, são trechos que vocês vão retirar. Sendo assim, vocês precisam dizer quem foi que fez aquele trabalho, quem foi que disse isso.
que pode ser um ou mais autores, tá? Não tem problema. A gente vai fazer o quê? Existem formas, tá? De citar. Quais são as formas que a gente tem pela ABNT? A gente tem a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Citação de citação, esquece, vocês não vão usar, porque hoje em dia a gente tem muito recurso para pegar artigos recentes. Então, não vai ter que usar assim, alguém falou, eu não consegui o artigo original e eu vou colocar a citação de citação. Não. O que vocês mais vão utilizar é a citação indireta. Tá? Que é o quê? Você vai descrever o texto com as suas palavras e vai colocar entre parênteses de que artigo você tirou isso, quem foi o autor que falou isso, tá? Citação direta, usem apenas se vocês precisarem muito que seja exatamente igual ao que o autor disse. Se vocês usam muitas citações diretas, acaba ficando um trabalho que não é um trabalho, é uma cópia, né? E aí vocês vão entrar dentro da questão de plágio. Mas, por exemplo, eu preciso de uma frase exatamente, eu preciso do trecho exatamente igual o autor colocou. Se eu precisar disso, transcrever exatamente do mesmo jeito que estava no artigo científico que eu pesquisei, eu vou deixar isso registrado. Primeiro, entre aspas, tá? Se a citação for bem curtinha, de até 3 linhas, você vai colocar esse texto entre aspas. No final, você vai fazer a citação dessa forma aqui, ó, como está nesse primeiro exemplo. Então, por exemplo, neste cenário que isso nos mostra a extensão da doença. Tá vendo que está entre aspas? Está entre aspas porque está copiado exatamente como esses 2 autores disseram. Aí, no final, tem que vir o nome dos autores, sobrenome, né? Em caixa alta, ano, e quando é citação direta, o número da página. Seja de um livro, seja de um artigo, tá? Não tem problema. Uma outra forma é assim, se eu posso começar falando do primeiro nome do autor e depois colocar o texto? Posso. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, segundo Paulo Freire, aí você vai colocar entre parênteses o ano, vírgula, a página. E você vai colocar, ó, tá entre aspas, certo? Tem aí esse sinalzinho de reticências dizendo o quê para o leitor? Tem um trecho do texto antes, esse que você colocou. E no final, ó, tem um trecho depois. Você pegou só um trechinho do que ele disse. E copiou exatamente igual. Evitem, tá? Evitem as citações diretas, sejam elas longas ou curtas. Por quê? Se elas são mais longas, acima de 3 linhas, ela tem que estar diferenciada dentro do texto. Ó, tá vendo que tá recuada para o outro lado, tá ressaltada de outra maneira, tá? Tem que estar apresentada em negrito, separada por um espaço do texto. Tem que ser um tamanho de fonte menor, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, assim que faz a citação longa. O que eu sempre oriento para vocês? Evitem o máximo citação direta. Porque citação direta fica muito próximo do plágio. Tudo bem? Meninos, vocês estão ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tudo bem? Sim, Ficou claro? Tranquilo. Ficou assim. Então, citação indireta é aquilo que vocês vão pegar a ideia do autor, mas vocês vão escrever com as palavras de vocês. Neste caso, não precisa colocar entre aspas, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. As citações vocês podem fazer desses 2 jeitos. Ou no começo da frase. No começo da frase vai estar dessa forma. De acordo com Freitas, só a primeira letra maiúscula e o ano da publicação. Preciso pôr a página?
Não precisa pôr a página, que não é uma citação direta. Você transformou com as suas palavras. Então, você vai colocar assim. De acordo com Freitas, 1989, a cultura organizacional, tal. Ponto. Ou você pode fazer a mesma coisa, só que ao invés de você colocar a citação no começo do texto, você vai colocar no final. Quando se coloca no final do texto, tem que estar dessa forma aqui, ó. Entre parênteses, todas as letras maiúsculas, tá? E o ano ali logo após uma vírgula, tá? E aí você fecha o parênteses. Tudo bem? Então, esses são os dois formatos de colocar citação no texto. Tá bom? A citação de citação, eu não vou nem conversar a respeito disso com vocês, porque a gente não vai fazer, tá? Nós já vamos combinar que a gente não vai fazer citação de citação, tá bom? Qual é a forma da ABNT? Tá? As citações, depois essas citações vão estar lá no final como referência bibliográfica. Então, o nome do autor vai aparecer dentro do texto. Só que o nome completo do artigo, de onde vocês tiraram, vai aparecer dentro de referências bibliográficas. Tudo bem? Tá certo. Se vocês pegarem um artigo que tiver até 3 autores, todos os nomes têm que aparecer na mesma ordem que eles são citados no artigo científico. Então, vamos supor, vocês pegam um artigo que foi feito lá por Coelho Fernando, Silva Paulo, porque sempre o sobrenome vem antes do nome, tá? E, sei lá, Souza Franco. Então, vocês vão colocar como na citação, né? Coelho, Silva e Souza, ano tal, disseram isso. Tá? Tem que estar o nome dos 3. Se for mais de 3, porque vocês vão pegar artigos que têm muitos autores. Tem artigos que têm até 6, 7, 8 autores. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome do primeiro autor, tá? Do primeiro autor. E aí vocês podem colocar essa expressão aqui, etiol, que é uma expressão em latim, que quer dizer Batista e colaboradores. Tá? Entendi. Ou vocês podem colocar Batista e COL, ponto, que é e colaboradores, que é traduzido já para a língua portuguesa. Tá? Tá bom. Desta forma, se tiver no começo do texto, sempre só a primeira letra maiúscula, se tiver no final do texto, sempre dessa forma aqui, ó. Todas as letras maiúsculas e o ano, tá? Nunca pode mudar, isso é a regra, tá? Então, sempre deve ser feita dessa forma. As referências, como é que vocês vão citar referências bibliográficas? Tudo isso que vocês colocaram, todos esses autores que vocês citarem no texto, eles têm que aparecer lá nas referências bibliográficas. De acordo com a regra da ABNT, as referências bibliográficas vêm em ordem alfabética, tá? Então, não é em ordem de que aparece no texto, é em ordem alfabética, tá bom? Livros é mais difícil, por quê? Hoje em dia, acabou que vocês têm que fazer as pesquisas utilizando uma faixa de 10 anos, né? De pesquisa. E alguns livros acabam não tendo revisão atualizada. Então, eles não aceitam livros com mais de 10 anos. Então, se for usar algum livro, tem que ser um livro que esteja dentro dessa data de 10 anos.
é muito difícil a gente encontrar livros nessa faixa, tá? Então, priorizem o uso de artigos científicos, tá bom? Mas tá aqui, eu vou mandar depois esses slides para vocês terem todas as regrinhas de como cita livro, de como cita artigo, de como cita periódico, informação de internet. Cuidado, tá? Não evita usar coisas de sites de internet apenas, tá? Busquem sempre por artigos acadêmicos, que é isso aqui, ó, citação de periódicos. Então, a citação que vocês vão fazer na referência bibliográfica vai estar dessa forma. Todas as letras maiúsculas, aí vai vir em negrito ou itálico o título do artigo, depois vem o nome da revista, volume, número, página e ano, tá? E aí eu vou dar uma dica